aula de hoje nós vamos ver uma introdução à linguagem JavaScript e recapitular um pouquinho do que nós vimos na última aula. Então, lembrando, algoritmos. Informalmente, um algoritmo é qualquer procedimento computacional bem definido que toma algum valor ou conjunto de valores como entrada e produz algum valor ou conjunto de valores como saída. Portanto, um algoritmo é uma sequência de passos computacionais que transformam a entrada na saída. Então, recapitulando lá o que a gente viu na primeira aula, um algoritmo ele é uma sequência de passos. Eu tenho algum problema, eu faço uma sequência de passos para resolver aquele problema. Aqui tem um exemplo do trocar uma lâmpada. Primeiramente, pego uma lâmpada nova. 2. Pego uma escada. 3. Posiciono a escada embaixo da lâmpada queimada. 4. Subo na escada com a lâmpada nova na mão. 5. Retiro a lâmpada queimada. 6. Coloco a lâmpada nova. 7. Desço da escada. 8. Testo o interruptor. 9. Guarda a escada. E 10. Joga a lâmpada velha no lixo. Lembrando que nem sempre se tem uma única resposta para um determinado problema. Nesse caso aqui é um exemplo de como solucioná-lo. Mas podemos ter mais passos para resolver ou menos passos para resolver. Depende de cada programador. A partir do ponto que a gente já define na nossa cabeça o algoritmo, aquela sequência de passos, uma forma de passar isso para o computador, inicialmente, é você fazer um pseudocódigo. O pseudocódigo é uma estrutura de linguagem utilizada que ela vem antes do código a ser executado. Ele é uma sintaxe utilizada com palavras pré-definidas que vai moldar o seu problema através daqueles passos que você definiu para formular uma solução. Então temos aqui, no pseudocódigo, nós analisamos o enunciado do problema, nós escrevemos os passos a serem seguidos para a resolução do problema utilizando regras de sintaxe pré-definidas. As vantagens disso é que a transcrição do algoritmo para qualquer linguagem de programação é quase imediata, bastando conhecer as palavras reservadas da linguagem de programação de destino. E a desvantagem é necessário aprender as regras do pseudocódigo, a sua sintaxe. O que temos que ter em mente é que o algoritmo ele é base para todas as linguagens de programação. No nosso caso aqui, nós vamos aprender a linguagem de programação JavaScript. Mas tendo a base, ou seja, como você monta o algoritmo, você consegue migrar para qualquer outra linguagem, seja Java, PHP, C, C++ e por aí entre tantas outras. É muito comum que alguns professores começam passando para vocês o pseudocódigo. No nosso caso, nós vamos entrar diretamente no JavaScript, mas sempre que possível vou fazer um paralelo com o pseudocódigo, falando com palavras em português, as definições mais utilizadas para as palavras reservadas do código JavaScript. Introduzindo então o JavaScript, JavaScript, que frequentemente é abreviado como JS, é uma linguagem de programação de alto nível criada a princípio para ser executada em navegadores e manipular comportamentos das páginas web. Quando você entra em algum site e nesse site aparece banners, pop-ups, imagens que ficam trocando, o algoritmo, a linguagem que faz essas mudanças na tela é o JavaScript, em sua maioria. Tá? Mas hoje em dia o JavaScript ele não se restringe mais somente ao navegador, como a gente consegue ver aqui. O JS não se restringe mais apenas às páginas e aos navegadores, como foi durante vários anos. Com o advento de diversos frameworks, APIs, melhorias e criação de centenas de funções, hoje já é possível utilizar JavaScript em aplicações mobile, softwares para desktop e até mesmo em back-end. Esse é o motivo pelo qual nós estamos começando a introduzir vocês no JavaScript desde o início, sem ter o pseudocódigo. O JavaScript está se tornando uma linguagem praticamente universal na computação. Ele já é amplamente utilizado para a construção de páginas web na programação web
e ele agora está sendo muito utilizado também no mobile. Em software desktop, ele ainda não é tão utilizado, visto que tem algumas linguagens que têm uma facilidade maior para você desenvolver para o desktop. Quando eu digo desktop, são linguagens para o computador, aqueles aplicativos que você já tem instalado no seu computador. E o back-end, nesse caso, que eu até deixei marcado ali, o back-end é a linguagem de programação que você usa atrás de um programa. Exemplo. Quando você abre uma janela do seu navegador, você abre a página dele e você vê várias coisas na sua tela. Aquilo nós chamamos de front-end, que é o que o usuário está vendo. Existem linguagens de programação como o JavaScript que são para esse tipo de visualização, facilitar essa visualização de vocês. O back-end geralmente é uma outra linguagem que ela serve para ser mais dinâmica, que ela não é muito visual, só o programador vai entender ela, e ela serve para pegar os dados que a pessoa lá do front-end está pedindo. O usuário, por exemplo, vai acessar o banco, você vai lá, ver o aplicativo do banco, vai lá, eu quero ver meu saldo. Quando você clica em ver o seu saldo, aquela linguagem pode ser o JavaScript, é uma linguagem front-end. Só que o fato de você ter clicado, ele gera uma ação que vai lá no servidor, que vai buscar a informação que você quer. E isso ele utiliza uma outra linguagem, mas que pode ser também o JavaScript. Ele busca essa informação e traz de volta. Esse conceito vai ficar mais claro com o passar das aulas. Fiquem tranquilos. Antes de eu mostrar para vocês a estrutura de como é montado um código em JavaScript, é importante a gente ter algumas coisas aqui. E uma delas é o comentário. Comentário, como diz aqui, são partes do código que são desconsideradas pelo interpretador, ou seja, só o programador vai ver, ela não passa para o nosso usuário. E ela é utilizada para fins de documentação. Exemplo, às vezes você vai lá fazer a sua troca de lâmpada e você faz o seu código, mas você vai utilizar palavras que só você entende. Para ficar mais fácil para que uma outra pessoa olhe o seu código e entenda, você pode comentá-lo, escrever trechos lá onde você fala passo a passo o que faz aquela linha que você colocou, aquele trecho de código que você introduziu. Mas vamos ver isso na prática também. Os comentários eles podem ser feitos de forma única, ou seja, numa linha, utilizando o barra barra, e podem ser feitos em múltiplas linhas, utilizando barra asterisco, você coloca o comentário e fecha com asterisco barra. Variáveis em JavaScript. As variáveis em JavaScript são declaradas utilizando-se a palavra-chave var ou let. Aí eu trago um exemplo para vocês. Estou criando uma variável chamada número, var número, e ela recebe inicialmente o valor 0. No segundo exemplo, eu estou criando uma variável chamada cor, let cor, e ela recebe um valor red, vermelho. Inicialmente, vocês podem considerar que var e let são a mesma coisa. Podem usar aquelas que preferirem. Eu utilizarei a palavra var, a palavra-chave var. Okay? Em algumas pesquisas pela internet, vocês podem encontrar com let que está sendo mais utilizado, mas não se preocupem em entender qual é a diferença entre elas agora. Nas próximas matérias que vocês terão, vocês compreenderão isso. O uso do var e do let também, ele não é obrigatório, mas quando não usamos, estamos declarando uma variável global. Imagina que seu código ele pode ser muito extenso, com muitas variáveis. Às vezes fica mais fácil nós separarmos eles em bloquinhos, que é um trecho de código faz uma coisa, um outro trecho de código faz uma outra coisa. Para cada trecho desse código, nós declaramos variáveis distintas. Mas, eventualmente, pode ser necessário que nós tenhamos que ter uma variável que ela seja comum a todos os nossos bloquinhos. E isso nós chamamos de variável global, que ela serve para todo mundo. E nesse caso, para declarar uma variável global, a gente simplesmente não define o var nem o let na frente dela. O número recebe 0, como está no exemplo. Mas não se preocupem agora, esse conceito também vai ficar mais fácil de entender
nas próximas matérias. Tipagem das variáveis é dinâmica. Então, o que isso quer dizer? Existem dois conceitos na programação, que é a linguagem fracamente tipada e a linguagem fortemente tipada. O JavaScript ele é uma linguagem fracamente tipada. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não define explicitamente qual é o tipo da sua variável. Ela pode receber qualquer valor dentro do seu código. Então aqui nós temos um exemplo no JavaScript, que é uma linguagem fracamente tipada. Eu crio um valor var a e nele eu posso colocar, por exemplo, o nome, Bruno. Eu posso colocar um valor 10, eu posso colocar um valor quebrado, 1.5. O var aceita qualquer tipo de valor, inclusive textos. Quando você trabalha com uma linguagem fortemente tipada, como por exemplo o Java, que é o exemplo aqui do lado, eu tenho que definir a minha variável. Exemplo aqui, eu estou criando uma variável do tipo string A. String são variáveis do tipo texto, nós já vamos ver isso. Nesse exemplo então, a minha variável A recebe o valor Bruno. Ok, Bruno é um texto. Eu sei que ele é um texto porque ele está entre aspas duplas. No caso abaixo, eu estou fazendo o A receber o valor 10. Isso aqui eu não posso fazer numa linguagem fortemente tipada, porque a minha variável A só recebe o tipo string, e o 10 é um numeral, um inteiro nesse caso. Então a minha variável, para eu receber o valor 10, ela tinha que ser um tipo inteiro. No JavaScript, a variável ela vai assumindo o valor que você coloca dentro dela. Então, o meu A Bruno é um tipo string. E o JavaScript ele entende isso porque o Bruno está entre aspas. Se eu colocar A igual a 10, ele também vai entender que agora ele é um inteiro, que ele já está preparado para receber isso. Existem vantagens e desvantagens em cada um dos tipos de linguagem. Mas o nosso foco aqui é o JavaScript. Então lembre-se, a linguagem JavaScript ela é fracamente tipada. E lembrando, tá? Embora não seja uma boa prática, uma mesma variável pode receber diferentes tipos no decorrer da execução do programa. Não é uma boa prática. Então, se vocês criam uma variável com o intuito de usar ela para string, considerem utilizar ela sempre para string. Se você cria uma variável para o tipo inteiro, considere utilizá-la sempre para o tipo inteiro. Evitem ficar trocando as variáveis, o tipo da variável ao decorrer do programa que vocês forem fazer. E aqui eu vou mostrar para vocês os tipos de variáveis, tá? O JavaScript ele tem 5 tipos de variáveis, que são os números, os strings, os booleanos, os arrays e os objetos, tá? Os números ele é dividido em inteiro e pontos flutuantes. Inteiros são valores concretos, 10, 5, 20. E ponto flutuante são valores quebrados, 10,5, 5,5 e por aí vai. Strings é o texto, uma letra, um nome, uma palavra, um texto inteiro. E os booleanos são tipos verdadeiro e falso. O array e objeto eu deixei marcadinho aqui em preto, porque esses vocês vão aprender somente lá em linguagem computacional 2. Nosso foco aqui vai ser nesses 3 primeiros, números, strings e booleanos. Variáveis do tipo inteiro. Então, o tipo inteiro são os números, que podem ser inteiros e pontos flutuantes. Eu posso declarar então uma variável chamada num, que vai receber o valor 0. Eu posso declarar uma variável nota 1, nota 2, nota 3, que vão receber o valor 0. Eu posso declarar uma variável total que vai receber um ponto flutuante. E prestem atenção, o ponto flutuante aqui, ele é um ponto. 245.89. Não se usa vírgula. Se usa o ponto para identificar um valor quebrado em JavaScript. O quarto exemplo, res recebe 4 menos 12 mais a, ele é um exemplo onde eu posso mostrar que eu posso somar, subtrair, dividir, fazer contas matemáticas com números e colocando outras variáveis. Exemplo, eu posso criar uma variável a, como está aqui, esse azinho aqui, e esse a inicialmente recebeu o valor 2. Quando eu for executar essa equação, então eu vou fazer 4 menos 12, que vai dar menos 8, mais o valor do a, que inicialmente é 2. Então, nesse caso, seria menos 8 mais 2, resultado, menos 6. Mas vamos ver isso na prática também.
O valor máximo suportado do tipo numérico, ele é mais ou menos esse valor gigante aqui. Então você pode colocar até esse valor dentro de uma variável do tipo inteiro. E você pode encontrar esse valor aqui utilizando essas funções que o JavaScript já te disponibiliza, o number.maxValue e o number.minValue. A variável do tipo string, ela pode ser inserida utilizando aspas simples ou duplas, mas nunca ambas. Lembrando então que eu defino que uma string é uma string porque ela está entre aspas. Aqui eu dou o exemplo, var nome recebe Diego. A variável nome recebeu o valor Diego, a string Diego. Segundo exemplo, var nome recebe também a string Diego, entre aspas, simples. Agora esse aqui de baixo ele já está errado. O var nome ele recebeu Diego, mas ele começa com aspas duplas e termina com aspas simples. Isso aqui dá um erro no seu console. E também podemos declarar uma variável do tipo string utilizando a sintaxe new string, olá, ou a frase que você quiser, a palavra que você quiser. Nós geralmente vamos utilizar esse primeiro modelo aqui, var nome recebe a string diretamente. As strings elas podem ser concatenadas utilizando o operador mais. Aqui vocês têm que tomar um cuidado. O mais ele serve para concatenar coisas. Lembre-se, variáveis no JavaScript elas são fracamente tipadas. Se a variável for colocada aqui, exemplo no caso, Diego mais Barros, todos entre aspas, o resultado será Diego Barros. Se você colocar um número nessa variável, ele irá concatenar o número Diego, por exemplo, se o número for 10, Diego 10. Se você recebe uma string, algum valor inteiro, mas o JavaScript está entendendo ele como string, você pode convertê-lo. E para isso você pode usar uma das duas funções, parseInt ou parseFloat. ParseInt quando você quer converter para o número inteiro e parseFloat quando você quer converter para o número real, um número float, que é aquele número quebrado que eu falei, 5,5 e por aí vai. As variáveis do tipo booleano, por sua vez, elas possuem dois valores possíveis, true e false. True, verdadeiro, false, falso. E eu as declaro assim, var, criei a variável isNumber, recebe o valor false. A palavra reservada, false. Se eu quiser fazer verdadeiro, recebe o valor verdadeiro. Os valores booleanos são muito utilizados quando nós queremos controlar alguma coisa, alguma execução, por exemplo. Execute enquanto for verdadeiro. Execute enquanto for falso. Mas veremos isso na prática também. E aqui, para terminar essa aula, uma coisa muito importante: os nomes das variáveis. O identificador, o nome da variável, como você vai chamar a variável que vai receber os valores que você quer, ela tem algumas regras. Você pode colocar o nome que quiser se seguir essas regras. Ela permite qualquer combinação de letra, números, sublinhados, underline, cifrão, mas ela não deve iniciar com um número, um dígito. E também não deve conter espaços em branco entre ela. Ela deve ser diferente das palavras-chave da linguagem. If, var, while, as palavras que a gente já viu. Você não pode utilizar elas como variáveis. E lembre-se sempre, os nomes da variáveis em JavaScript diferenciam letras maiúsculas de minúsculas. Ou seja, eles são case sensitive. Aqui no exemplo, a palavra pessoa com P maiúsculo, a palavra pessoa com todas as letras minúsculas, a palavra pessoa com todas as letras maiúsculas. No JavaScript, elas são três variáveis diferentes. Na próxima aula, nós vamos ver todos esses conceitos na prática, onde eu vou apresentar para vocês também o início da programação.